nada a ver com isso. Que em Marcos, Sim, no cara. capítulo 1, texto que nos fala de Jesus curando um leproso, verso 40 em diante, do capítulo 1 de Marcos, diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, Jesus, tu podes purificar-me. Rogava ele de joelhos. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, claro que eu quero que tu fiques limpo. Fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, instantaneamente. Quando Jesus disse: é claro que eu quero, é óbvio que eu quero, fica limpo, fica limpo, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fica purificado, ser perdoado. No mesmo instante ficou absolvido, perdoado, limpo. Fazendo-lhe então, depois disso, veemente advertência, que não se diz qual é a advertência que ele fez. Ele não relata. Não, ninguém diz qual foi a advertência, nenhum dos evangelhos. Porque às vezes você diz, fazendo-lhe veemente advertência, para que não contasse nada a ninguém, não expusesse nada a ninguém. A esse homem aqui, ele o adverte também de que não diga nada a ninguém, não contasse, não falasse. Foi o que Jesus pediu a ele. Mas há uma advertência que ele faz, que talvez até tenha alguma ligação no sentido de que Jesus tenha o que Mateus e Lucas relatam como um pedido de Jesus para que não falasse nada com ninguém. Pode ser a advertência veemente, no sentido de que não diga para ninguém o que te aconteceu. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Vai lá no templo, limpo, e faz o que Moisés disse que todo aquele leproso que quisesse buscar de Deus cura e purificação deveria fazer. Só que os leprosos faziam como um rito e nenhum deles ficava curado. Esse aqui é primeiro curado, aí o rito vira só um testemunho de algo que aconteceu. Essa é a diferença entre o evangelho e a religião também. É que a religião faz rito do que nunca acontece. O evangelho só faz o rito do que já aconteceu, do que é. Já está limpo, curado. Vai lá só para dar um testemunho público. Não é o testemunho público para que isso aconteça. Isso acontece, por isso eu testemunho. Eu criei, por isso é que eu falei. Aconteceu em mim, por isso eu conto. Então, aqui se diz: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Essa advertência de Jesus e a recomendação insistente dele em relação a esse homem, quanto ao fato de que não divulgasse, não massificasse a graça, porque Jesus não precisava de industrialização testemunheira de nenhuma natureza, e nem tampouco queria suscitar o espírito pagão daqueles que
passam a desejar o encontro com Deus por causa de coisas e não por causa de Deus, por causa de conquistas e não por causa da verdade e da alegria, da experiência de Deus na vida, em razão da verdade. Então, ele que estava sempre lutando contra isso também, faz essa advertência aqui e pede nos 3 outros textos correlatos a mesma coisa. Aí o sujeito vai, é praticamente impossível que alguém que foi invadido pela graça de Deus poderosamente, nos seus encontros humanos diversos, não resplandeça essa glória. Estando apaixonado, não fique falando no assunto. Claro que fica. A boca fala do que está cheio o coração. E toda paixão faz a gente virar pessoa de um assunto extremamente focado numa direção, enquanto a paixão dura. E o amor, quando é perene, ele não é extravagante como a paixão, que não tem hora para falar da doença que lhe tomou o coração, mas o amor sabe a hora certa de semear as coisas dele mesmo nos ambientes onde ele chega. Ele sabe se sinalizar, ele sabe indicar os seus rumos e caminhos. Pois bem, então Jesus não queria incentivar nenhum tipo de massificação desse tipo, dessa ordem, dessa natureza, porque ele não fica presente na massificação. Não é uma coisa interessante? Ele visita as massas, mas ele não escolhe as massas para ser o ambiente da existência dele. Não existe o menor populismo em Jesus. Isso. Populismo zero. Nada de populismo. Nada de alimentação de qualquer que seja o elemento massificante. Verdade. Então, ele diz para os que poderiam ser os massificadores: não massifiquem. Não massifiquem. Porque o que vai acontecer é que eu não me entrego às massas. Eu vou escolher a hora de falar. E a hora que eu quiser, quem vier, veio. Mas eu não ficarei refém nem sequestrado. Sim, cara. E aqui o texto que a gente lê diz que por causa da divulgação, não só desse indivíduo, mas de tanta gente que não se segurava, Jesus chegava ao ponto de curar o mudo e dizer: não digas nada a ninguém. Aí era pedir demais também, né? O cara era mudo. A primeira coisa que ele ia fazer era contar. Era dizer: oi, pronto, acabou o segredo. É uma coisa de curar o cego e falar: fecha o olho. Não conta nada pra ninguém. Então, mas era o nível do absurdo da descrição de Deus em Cristo. O absurdo da descrição de Deus em Cristo. Deus é discreto. Deus é manso e humilde de coração. Jesus é Deus. Quem quer saber como Deus é, veja o modo de Jesus agir. Quem quiser saber se Deus adora multidões, veja como Jesus trata a multidão. Ele visita, ele não fica. Sim. Ele só fica na individuação, no particular, na solitude. Aqueles que buscam presença de Deus na multidões visitam eventos que eventualmente podem até ter esporadicamente aqui e ali uma passagem de Jesus. Mas quem quer a experiência da presença de Jesus não se alimenta de multidões, aprende o caminho da solitude, do lugar distante, do erro, da porta fechada, porque assim como é Jesus, assim é o Pai. Foi o que Jesus ensinou. Por causa da divulgação da notícia, Jesus já não mais podia entrar publicamente em qualquer cidade, em qualquer lugar. Por isso permanecia fora, em lugares ermos. E quem queria, ia ter com ele. Quem queria, ia ter
com Ele. Eu já fiz muito ajuntamento em nome de Jesus na minha vida. Milhares de ajuntamentos. Com 30 anos fazendo ajuntamentos. Todos os anos eram milhões de pessoas, literalmente, que afluíam aos estádios, às praças, aos lugares públicos no Brasil e no mundo inteiro. Imensos ajuntamentos humanos, nos lugares mais diferentes e diversos deste país todo e em tantos outros lugares diferentes no mundo, pregando a palavra. Mas eu nunca tive a ilusão de que aquelas pessoas que aos milhões durante um ano vinham ouvir só teriam algum tipo de benefício se aquilo se transformasse em algo pessoal, particular, íntimo, se elas passassem a ir com as próprias pernas ter com Jesus, se elas aprendessem o caminho da solitude, se elas aprendessem o caminho da oração quieta, se elas aprendessem o caminho da reflexão, da meditação, se elas aprendessem o caminho da prática sigilosa do bem na vida do próximo e de muita gente, sem nenhuma divulgação, muitas vezes, na maioria delas, se possível em todas elas, fazendo o bem como o Pai que está nos céus faz, sem que o indivíduo sequer note. Ele acorda e está tudo orvalhado, ele nem percebe. Ele acorda e o sol nasceu e ele nem agradece. Ele acorda e os organismos, bilhões de organismos terráqueos estão em processo de todos os tipos, os trilhões, os quatrilhões de organismos terráqueos, alguns em fotossíntese, outros em processo de alimentação, em transformação de energia em energia e vida, alguns explodindo em flor, outros em cor, outros em fruto, outros em folha, outros em carne, de todos os tipos. Meu Deus, que variedade! E ninguém fica sabendo, nenhuma nuvem é puxada de avião dizendo vejam as nuvens, nenhuma promoção, nenhuma divulgação, nenhum trovão estronda a voz de Deus dizendo assim faço eu por vós. Nenhum relâmpago estala um grito que diga não se esqueça de mim. Não. O Pai é como Jesus, discreto. E o convite de Jesus é para que eu o conheça assim. Por isso eu dizia, em meio àquelas multidões que vinham me ouvir, a minha ênfase sempre foi no fim de tudo e na continuidade qualquer que eu tivesse possível com elas. Se vocês não buscarem conhecer a Deus indo agora, da oportunidade que foi facultada aqui, pela vontade de anunciar a palavra, se isto que foi feito aqui na vida de vocês não for seguido de uma vontade pessoal de cada um, de ter vida íntima com Jesus no erro, no lugar solitário, de sair da cidade, sair da família, sair do ambiente, sair das multidões, sair dos barulhos, sair das praças. Eu não estou falando de sair geograficamente, é sair mentalmente. É sair não numa geografia lugarizada, é sair num movimento não lugarizado, na existencialidade, no coração, no interior. Enquanto se vai, o processo tem que ser esse outro na mente, sempre. Eu vou andando ao encontro dele. Tudo que eu faço nele. Eu acordo nele, eu durmo nele. Eu trabalho nele. Eu me referencio em tudo que faço pelo significado dele na minha vida. Eu vejo TV, eu escolho o que eu vou ver, eu escolho
O tempo todo. Eu não estou aqui simplesmente à mercê de ninguém. Eu faço escolhas. As minhas escolhas têm a ver com, neste tempo da vida, nesta fase da vida, nessas condições da vida, o que eu posso fazer de bom com o meu tempo, sem ser contra mim, neste momento atual da minha vida. Como eu posso viver a realidade de Deus crescentemente em mim e a partir de mim, como é que ela pode se espalhar para abençoar vidas de outros enquanto eu esteja existindo nesse corpo de morte debaixo do sol. É o meu desejo de todo dia. Isso orienta todo o meu pensar, todo o meu sentir, todo o meu interpretar, todo o meu olhar, o significado de todas as coisas. Por quê? Eu preciso ir a algum lugar necessariamente? Não, eu vou porque eu gosto. Não tenho essa necessidade. Quando eu vou, eu falo. Então não é nem porque eu vá para ouvir, não é nem porque eu vá para falar, porque eu também não preciso desse canal falante. Não, é porque eu gosto. São escolhas alegres, felizes, e que não são emuladas por ninguém em mim. São escolhas da minha maturidade, desde que eu o conheci, que eu decidi que eu não era um menino. Nele eu iria viver para ser um homem. E uma vez alcançado por aquela graça, eu queria andar na direção dele, porque ele me chamou para andar na direção dele. Vem e segue-me, onde ele estiver, lá que eu quero estar. E um dos movimentos que eu sei que eu tenho que fazer é esse, de encontrar com ele na quietude, num lugar ermo. Outro movimento de percepção que eu tenho que ter, que é fundamental para mim, é saber que assim como ele é, assim é o Pai. Porque ele diz que assim como o Pai era, assim ele era. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Por isso, meu seminário é Jesus, minha teologia é Cristo, meu saber de Deus é o Evangelho, minha possibilidade de entendimento de Deus está expressa em Cristo. Eu não tenho que buscar a Deus nas estrelas, eu não tenho que buscar a Deus para além das estrelas, eu não tenho que buscar a Deus no bóson de Higgs, eu não tenho que buscar a Deus em nenhum tipo de elemento primal, eu não tenho que buscar a Deus e me angustiar por Deus, tentando entender os caminhos de Deus nas dinâmicas das ondas do mar. Eu sei Deus em Cristo. Sei que ele é discreto, embora todo poderoso. Sei que ele não gosta de aparecer, embora todas as coisas emanem dele. Sei que ele se solidariza com o que não é, o que não tem e com o que não pode. Assim como na natureza eu vejo o Pai transformando restolho em adubo fertilizante para a vida. Eu sei nele que a bondade de Deus se renova em favor de todos nós, assim como a natureza expressa o renovo de Deus depois de cada tempestade. Para cada folha varrida na tempestade, há folhas novas que brotam, e de todo pau velho que cai, ou ele aduba o chão para que dezenas de outros brotem, ou ele mesmo aduba o que dele procede como renovo de vida o tempo. A mesma graça está presente, a mesma renovação de vida. Vejo nele como os grilhões mais poderosos são partidos
pelo poder da sua palavra. Assim como eu vejo o Pai, pelo poder do vento, da água, das coisas invisíveis, desestruturar aquilo que aos sentidos da gente parecia irremovível do seu lugar. Nele eu vejo todo acolhimento, assim como eu vejo no Pai, na natureza que revela a sua divindade, os seus atributos, o seu poder e a sua santidade, como as mesmas coisas estão presentes. Como tem coisas que queimam, tem coisas que não são queimáveis. Como existem coisas que precisam queimar para serem purificadas e revelarem o seu melhor, como há outras que queimam para serem transformadas. Recebem um juízo que as coloca numa outra natureza de ser. A gente vê no caminho da água, nas acomodações, nas sementes que nascem em pedras, aonde o cocô do passarinho planta flores, lírios. Assim é o Pai, assim é o Filho. Mas eu olho para Jesus e nele eu sei de Deus. Porque não me interessa saber como Deus é para os anjos. Nem me interessa saber como Deus é para o diabo. Nem me interessa saber como Deus é para qualquer outra criatura. Me interessa saber como Deus é para os homens. Me interessa saber como Deus é para mim. Porque é pelo interesse, pelo desejo, pela palavra de Deus para mim, humano, que eu serei julgado. Não é pela palavra de Deus aos anjos, nem aos golfinhos, nem às baleias, nem a qualquer criatura inteligente deste universo ou de qualquer outro universo. Não. A baleia obedece à voz de Deus, o golfinho sabe o seu caminho. Eu, humano, é que perverti o meu. Interessa a mim saber qual é a palavra de Deus, quem é Deus para mim. Quem é Deus para o diabo interessa ao diabo, quem é Deus para mim interessa a mim. Deus para mim está revelado em Cristo. Deus para o homem está revelado no Filho do homem. Em Jesus eu sei quem é Deus para mim. É o único Deus possível de eu saber. É o que a maioria de nós não quer saber. O Deus revelado em Cristo Jesus é aquele que menos consideração tem por nós, enquanto a gente prefere aristotelicamente filosofar sobre o Deus das nossas cogitações, o Deus em relação a anjos, Deus em relação ao diabo, Deus em relação às estrelas, Deus em relação à criação, Deus em relação ao tempo, Deus em relação ao passado, Deus em relação ao presente, Deus em relação ao futuro. Meu Deus, quanta palhaçada! A gente só não quer ver Deus em relação a mim. Perdoa todo dia, tantas vezes quantas sejam necessárias. Isso é Deus para mim. Ao perverso, não resistas, para que tu não te tornes como ele. Vence-o com a prática do bem. Não te vingues, jamais. Ao contrário, vence o mal com o bem. O que tu queres que os homens te façam, faze tu primeiro a todos os homens. Sê tu um propositor não ideológico do bem que tu queres que prevaleça na vida e que volte sobre você mesmo, fazendo a priori, insistindo em tal bondade
gratuita e não triunfalista, discreta e mansa de humilde de coração como Jesus é, todos os dias da sua vida. Isso é que interessa. É Deus para mim. É a paz de Deus em mim. Tem gente me perguntando como é que os anjos se sentem. Eu não quero saber como é que os anjos se sentem. Eu preciso saber quem eu sou para Deus. Você precisa saber quem você é para Deus. Pare de ficar fazendo fimose em anjos e em você mesmo. Primeiro ofereça a mente, o coração e simplifique a sua percepção. Desfilosofe Deus. Deus não está filosofado. Deus está encarnado. Deus está revelado. Deus coube no espaço de fitas métricas. Deus cheirou entre nós. Suou entre nós. Urinou na terra, defecou na terra, estendeu a mão concreta na terra. Eu não preciso saber qual a relação de Deus com as criaturas abissais. Eu preciso ver o amor de Deus alcançando na sociedade humana as criaturas marginais. Eu preciso ver não o que está acontecendo em Andrômeda. Eu preciso ter olhos para enxergar como Deus enfrenta os buracos negros que se oferecem aos homens como representantes ungidos e sacerdotais de Deus e não passam de buracos negros engolidores de almas humanas. Isso em Cristo eu posso ver e como Deus olha para cada coisa. Em Jesus eu aprendo como Deus não está impressionado com o que nos impressiona. Como quando torres caem sobre injustos e torres caem sobre justos, não significa nada. Torres caem. Torres caem. Foi o que Jesus ensinou. Quando disseram, tu viste? Tu ouviste? Que tragédia, a torre de Siloé caiu sobre aqueles que estavam lá, 18. Será que eles eram mais pecadores? Jesus disse, torres caem. Torres caem. Com gente boa, com gente não boa, com gente de todo tipo. Torres caem. A natureza existe também. E a violação de leis da natureza, ainda que na ignorância, uma trepidação de 18 subindo uma torre pode fazer o que já estava para cair, cair. E junto vão gente, pessoas ruins e mais e boas, santos e pecadores contumazes. Torres caem. E não é por tais coisas que Deus vai ser entendido ou discernido, porque Deus nunca disse, meu Pai, nunca vos disse, fazei torres que eu vos prometo, elas não cairão. Não há nenhuma promessa de Deus para o homem na natureza que não seja trabalhe. Porque se você trabalhar, você colherá. Nesse mundo caído, está tudo tão claro. Quem quiser ter outras expectativas sobre Deus, invente isso. Mas não jogue a conta para o Deus verdadeiro pagar, porque Ele não é aduladores de idiotas. E eu sei como Ele é, e eu sei como Deus é, eu sei como Deus é. Olhem bem para minha cara, eu sei como Deus é, porque eu sei como Deus é em Cristo. Como Deus é em Jesus, eu sei Deus em Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu sei como é a divindade para mim, humano. Para mim. Essa é a revelação. Não é como é a divindade para os cachalotes. Envolve. Alcança o universo inteiro. E eu tenho falado tanto sobre isso. Mas o cerne do Evangelho é quem é Deus
para você. Quem é Deus para mim? É boa nova para os humanos. O Evangelho de Deus para a criação é muito mais amplo. Jesus é o centro. Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, é o centro de tudo. Mas é muito mais amplo, como diz Apocalipse no capítulo 14. E eis que eu vi um anjo voando pelo meio do céu, qual clamava com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar e que criou todas as fontes das águas. Um evangelho é terra de Deus com a criação, que nos inclui, aonde o Cristo de Deus é o centro, sempre. Mas o evangelho que eu anuncio toda manhã aqui, e que Jesus viveu entre os homens de maneira explicitamente contundente, revela quem é Deus para mim, humano, e quem devo ser eu, humano, pelo todo da criação e para todas as minhas relações na vida. Senhor Jesus, eu começo aqui entregando diante de Ti esta palavra a todos os que a ouviram, palavra que eu não tinha planejado em falar sob hipótese alguma, e que apenas brotou da sinceridade do coração. Eu peço que de algum modo, por alguma razão extraordinariamente Tua, ela exploda com vida no coração de milhares de pessoas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.